percorrer mais uma jornada. Essa jornada que, na verdade, ela não termina, ela se inicia. Aqui é o ponto de partida para um grande projeto que Deus está nos abençoando cada vez mais. Que Deus está cada vez mais nos colocando nele, nos firmando nessa rocha. Aqui é a base para algo muito grande, muito poderoso que Deus tem colocado no nosso coração, nesse movimento da família do reino, nesse movimento de pessoas vocacionadas com a transformação. Primeiro é a decisão de transformar as nossas vidas. Antes da gente proporcionar a transformação na vida de alguém, a gente tem que transformar as nossas vidas. Esse é o ponto de partida, tanto na vida familiar, quanto na vida dos nossos relacionamentos, e tanto na vida também profissional. Então a gente precisa entender isso. E a Bíblia nos ensina que o entendimento ele virá da sabedoria. A aquisição da sabedoria, e só existe um lugar que verdadeiramente a gente vai constituir, tá? Não é em nenhuma faculdade, não é em nenhum curso, não é em nenhuma habilitação profissional, não é em nenhuma imersão de conhecimento, mas sim na Bíblia. É lá que é a fonte sagrada, lá que é a fonte de todos os ensinamentos. Não há nada neste mundo que o homem possa revelar. Não há nada que a ciência, que os estudos possam trazer luz que a Bíblia já não tenha trazido há 2000 anos atrás. Tudo está lá. É um livro secreto, é um livro de mensagens secretas, de mensagens sagradas, que você revela esses segredos que a Bíblia contém quando você adquire sabedoria. A Bíblia é um livro cheio de chaves, mas para isso você tem que entrar nesse fluxo de transformação. Você tem que percorrer esse processo de aquisição de sabedoria. A sabedoria é a chave de todas as coisas. A sabedoria é o mais importante que o ser humano tem que buscar. Nas escolas, nos cursos, nas faculdades, nós vamos encontrar as ferramentas que vão potencializar ou direcionar os nossos dons, as nossas habilidades aqui na Terra. Para que a gente seja esse grande empreendedor da nossa vida profissional, dentro do tema dessa semana. Então, aquilo que a gente adquire na escola, o estudo, a capacitação, ela nos direciona. Essa aquisição na escola, nos cursos, ela nos direciona, ela nos mostra caminho. Ela nos trilha em alguns caminhos. Essa aquisição que a gente faz nessa sabedoria horizontal. Mas a sabedoria que nos traz prosperidade, riqueza, que nos faz tomar decisões realmente positivas, produtivas, eficazes em nossa vida, é a sabedoria do alto. É a sabedoria vertical. E essa sabedoria dos céus, essa sabedoria de Deus, essa sabedoria direta da fonte do trono do Senhor dos Exércitos, essa sabedoria que vai fazer com que rios de água viva possam jorrar dentro de nós, essa sabedoria que vai fazer com que essa árvore frondosa, potente, forte, cheia de frutos que há dentro de nós, possa alimentar outras pessoas. Essa sabedoria é do céu e ela tem que ser
acessada. Tem que ser acessada, grave isso. E para que a gente possa ter sabedoria, para ter uma vida profissional da maneira que a gente deseja, e para que a gente possa ter realmente sabedoria para empreender na nossa vida, para entender que o maior empreendimento é a nossa vida antes de qualquer coisa, nós temos que acessar, nós temos que trilhar esse processo de transformação para que através da aquisição da sabedoria, a gente acesse, a gente faça essa ligação diretamente com esse trono do céu, com essa fonte de água viva. Para assim, então, a nossa árvore frondosa, forte, potente, que está enraizado em Deus, essa árvore que tem todos os alimentos necessários para os frutos que o mundo espera e deseja de nós. Porque se você não sabe, uma árvore que não dá frutos, diz a Bíblia, uma árvore que não dá frutos, e a gente conhece essa história no nosso mundo, ela é cortada e lançada ao fogo, ou lançada no lixo. O que se faz com uma árvore que está seca, que está toda rachada, destruída, que todos olham para a sua base e a sua base está corrompida, está corroída, está cortada, destruída, destroçada, que os seus galhos já não mostram mais possibilidades de dar frutos? O que ocorre com uma árvore que todos que olham não veem vida mais nela? O que ocorre? Ela é cortada e lançada ao fogo. Ela é jogada fora, não serve para mais nada. E essa mesma parábola que Jesus conta em relação à árvore que dá frutos, é a parábola da nossa vida. Nós somos essa árvore frondosa, forte, com boas raízes, formada à imagem e semelhança de Deus, para dar bons frutos nessa terra, para multiplicar os frutos que Ele já concedeu a nós. Porque a nossa função aqui na terra é alimentar a nossa família com bons frutos. É alimentar aqueles que nos rodeiam, aqueles que passam pela nossa trajetória, com bons frutos. Mas para isso a gente precisa pagar um preço. Mas para isso a gente precisa percorrer um caminho, fazer um estágio, passar por um processo, construir uma trajetória, a fim de que a nossa vida seja o maior empreendimento, a fim de que a nossa família, as nossas relações, a nossa vida profissional sejam os maiores empreendimentos. Mas a gente tem que pagar o preço dessa transformação, de passar nesse túnel, nesse processo do fluxo. Então entenda, lá em Provérbios 4, versículo 7, o sábio Salomão, aquele que foi o mais inteligente, o mais poderoso, o mais rico, o mais afortunado dessa terra, aquele que o pai dele, Davi, todos os dias lhe dizia, quando estiver diante de Deus, ou seja, quando você está diante de Deus, deixa eu te dar uma chave aqui, importantíssima. Davi dizia para o seu filho, quando estiver diante de Deus,
Se tiver que pedir algo, peça sabedoria, pois ela é a coisa mais importante. Pois a sabedoria, Salomão, meu filho, dizia Davi, ela vai te entregar a chave para você se livrar, para você sair de todas as prisões da vida, de todas as prisões do mundo. É a sabedoria, Davi, que você precisa para prosperar. É a sabedoria, Davi, que você precisa para multiplicar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. É a sabedoria, Davi, que você precisa para fazer com que as sementes que Deus já abundou a sua mão, já está derramando da sua mão, que você não consegue mais segurar. É a sabedoria que vai fazer com que essas sementes sejam plantadas, seadas, multiplicadas, aradas, para que deem bons frutos e alimentem pessoas nessa terra. Então, como eu ia te dizendo, Davi disse, quando estiver diante de Deus, peça. Você já sabe o que pedir. Só que tem uma chave importantíssima aqui que Davi entregou para o seu filho Salomão. Quando estiver diante de Deus. Agora, como que você sabe que você está diante de Deus? Como que você entende que você encontra-se diante do Pai? O filho encontra-se tete a tete, frente a frente, face a face, diante do Pai. Como? Como você enxerga isso? Quando você tem um entendimento, de quem você é filho, quem é seu pai e qual é a sua missão nessa terra. Quando você tem entendimento que Deus já lhe entregou tudo aquilo que você precisa. Então você ora, você se conecta ao Senhor, você pede sabedoria porque você tem a certeza que você vai agir corretamente com sabedoria. Então, quando você entende de onde você veio, para onde você vai e quem é o seu pai, de quem você é filho, quem você é. Quando você tem esse autoconhecimento, essa autodeterminação sobre si, nós já tratamos lá atrás isso, na parte familiar, na parte relacionamental, nós já tratamos disso. Quando você tem essa consciência, quando você traz isso para diante dos seus olhos e para de viver no automático e fala, eu sou filho do Deus vivo, eu sou filho do Todo-Poderoso. Deus me colocou nessa terra para governar sobre tudo que está no céu, no mar e na terra. Quando você entende de quem você é filho, quem é seu pai, você apenas pede sabedoria, porque todo o resto Ele já te entregou. E a sabedoria é o mais importante para você cumprir o seu ministério nessa terra. Para você fazer da sua vida o maior empreendimento. E o seu trabalho, a sua vida profissional ser apenas um mero detalhe. E lá em Provérbios 4:7, como eu ia dizendo, eu vou narrar para você aqui fidedignamente, como diz a Bíblia. O sábio Salomão nos explica: a sabedoria é a coisa principal. Adquire-a, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Entrega tudo que você possui para adquirir sabedoria. Verdadeiramente, peça sabedoria a Deus, porque ela te dará entendimento. E o entendimento faz você tomar as melhores decisões nesse processo que é a vida. Então, antes de ter dinheiro, de ter prosperidade, de ter riqueza, peça sabedoria.
pois ela vai te dar o entendimento. E quando você tem entendimento, você sabe de quem você é filho, você sabe quem é o seu pai, você sabe quais os propósitos que você tem nessa terra. Você sabe que a sua vida familiar, sua vida relacionamental, sua vida profissional, você sabe que a sua vida é o maior empreendimento que Deus colocou nessa terra. Porque empresas, instituições são feitas por pessoas e para pessoas. Então esquece o prédio, esquece a sua atividade lá na frente da máquina. Entenda que antes e depois haverão pessoas. Esse é o grande objetivo, essa é a grande sacada. Mas para isso a gente tem que ter a aquisição da sabedoria, a gente tem que pagar o preço para ter a sabedoria. Mas para isso a gente tem que empregar todas as nossas forças, tudo aquilo que possui, para ter a aquisição de sabedoria. Você tem que entregar os seus pensamentos, a sua mente, tem que abrir-se, tem que trazer a consciência à frente dos seus olhos, parar de viver no automático, questionar, fazer as perguntas corretas, para a sabedoria entrar na sua vida e promover esse processo de transformação. E lá ainda em Provérbios, continuando no 4:7, numa outra versão aqui, diz assim a palavra do sábio: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão e o entendimento que a sabedoria lhe proporciona. Lá em Provérbios 4:7, numa outra versão agora, para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão e o entendimento. Use todos os seus dons, todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento terreno, material do homem, se colocando à disposição, se conectando com as escrituras sagradas, buscando o entendimento diretamente da fonte, parar de ficar ouvindo qualquer coisa que vem por aí e deixar isso entrar na sua mente, ao invés de buscar lá na fonte de todas as coisas, a fonte de água viva. E olha só o que Tiago 1:27 diz. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27 diz: a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. O que Tiago está dizendo aqui? Primeira coisa, saia da religiosidade. Bíblia não é religiosidade. Bíblia não é religião. Deus, Jesus não é religião. Não é isso que o homem inventou. Qual que é o fundamento da religião de Deus, o nosso Pai? É cuidar dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos, nas dificuldades e se afastar da corrupção do mundo. Aqui eu revelo para você, através da palavra de Tiago, no versículo 27, a maior instituição que Deus colocou nas minhas e nas suas mãos, que é o verdadeiro empreendimento da nossa vida. Qual é a maior instituição? Que o apóstolo Tiago diz aqui: cuidar dos órfãos e das viúvas, dos oprimidos. Qual é a maior instituição? Qual o maior empreendimento da vida? Para que todas as outras áreas possam ter resultados. O maior empreendimento é a família. Quem são os órfãos? Quem são as viúvas? Quem são os oprimidos deste mundo? E aí ele fala no primeiro plano. Primeira coisa, se afaste da religiosidade que o homem criou.
para não confundir a sua mente, para não confundir o seu entendimento. Você está buscando a aquisição de sabedoria. Então a primeira coisa, esqueça a religiosidade. Bíblia, Deus, Jesus Cristo não é religião. É um estilo de vida, é um lifestyle. É um movimento da família do reino de Deus. Eu já vou te explicar o que é o reino de Deus também. Então essa é a maior instituição, a família. A família. A segunda mensagem desse versículo 27 de Tiago 1. E a terceira parte que ele diz aqui: se afaste da corrupção deste mundo. Da mesma forma que lá em Romanos 2:12, o apóstolo Paulo nos ensina: não se conformeis com as coisas deste mundo, mas sejam renovados pelo entendimento da sua mente. E de onde vem o entendimento da sua mente? Vem de Deus, vem da palavra, vem das escrituras. Não se amoldem às coisas deste mundo, mas sejam renovados pelo entendimento de Cristo. E aqui diz: se afaste da corrupção do mundo. Primeiro, esqueça a religiosidade, esqueça isso, tira esses dogmas, esses paradigmas da sua vida. Segundo, entenda que a maior instituição, o maior empreendimento, a maior empresa que Deus colocou na sua vida é a família. E a terceira coisa, não se corrompa com as coisas desse mundo. Não viva de traição da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge. Não viva através de coisas que não são verdadeiras em Cristo. É isso que ele diz aqui. Esse é o empreendimento que a gente tem que cuidar, que a gente tem que se conectar, que a gente tem que buscar sabedoria incessantemente para conduzir, que a gente tem que entender, que a gente tem que pagar o preço, que a gente tem que entender, o apóstolo Tiago nos conta aqui, o porquê que incessantemente a gente tem que empregar todas as nossas coisas, todas as nossas forças, todas as nossas energias para adquirir conhecimento, conforme diz Salomão lá nos Provérbios 4. Por quê? Porque a família é o maior empreendimento que Deus nos deu. Então, antes de ficar olhando para a sua vida profissional, que lá também, quando você tiver entendimento, você vai formar a sua família na sua vida profissional. Você vai formar a sua família na sua vida relacional. Lá também Deus está colocando famílias nas suas mãos. Isso, no seu trabalho, na sua empresa, tem famílias lá, que você também faz parte e não sabe. Que Deus te colocou lá para você cuidar e você está só xingando, reclamando do patrão, reclamando do dinheiro que você recebe, reclamando das coisas que lhe pedem para fazer, reclamando das suas obrigações que você assumiu um contrato, você escolheu, você decidiu, assumiu um contrato e reclama. Mas não entende que lá tem famílias que estão precisando de você. Deus está te colocando lá para você cumprir a sua missão. É o preço que nós temos que pagar. São as forças que Provérbios, lá Salomão diz que a gente tem que entregar para receber a sabedoria, para adquirir o entendimento, para entrar nesse fluxo de prosperidade, de multiplicação. E o reino de Deus, lá em Lucas 12:32, porque é isso que a gente tem que viver. A gente tem que viver o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus já foi entregue através da vida de Jesus Cristo na cruz. Nas nossas vidas já foi entregue. Lá em Lucas 12:32, o apóstolo São Lucas, o doutor Lucas, 12:32 nos ensina: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então não tenham medo, pequeno rebanho, pequenas pessoas, pequeno povoado, pequeno povo.
Não tenha medo na sua insignificância diante de tudo que Deus já lhe concedeu, pois te colocou nessa terra para reinar sobre todas as coisas, para multiplicar sobre todas as coisas, para ocupar, povoar toda essa terra e comandar. O homem veio na terra para ter o governo. Agora, infelizmente, Lúcifer age na vida de muitas pessoas e o governo está sendo exercido pelo mal, para o mal. Agora, a pergunta que vai é o seguinte: o que eu e você, que verdadeiramente estamos conectados no reino de Deus, estamos fazendo por esse empreendimento e para esse empreendimento que é a vida, nossa vida e dos nossos e de todos aqueles que estão nas nossas proximidades, o que nós estamos fazendo com esse governo, com esse reino dos céus que já há em vós, diz lá Lucas em 12:32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai, foi da vontade do Pai, foi Ele que quis dar o reino de Deus a vocês. Foi Ele que quis que vocês tivessem vida e vida com abundância, uma vida cheia de possibilidades. O apóstolo Lucas diz: não tenham medo. Foi Deus que te deu esse poder, exerça o governo que Deus te deu. Pare de deixar Lúcifer, deixar o mal comandar a sua vida. As coisas fáceis, as coisas fúteis, os atalhos da vida, os prazeres imediatos da vida. E pare de olhar isso. E veja, mire, foque nas coisas eternas de Deus, na vida eterna. Porque lá está o verdadeiro desfrute. Ou você abdica dos prazeres terrenos, das coisas fúteis e imediatas da terra, e olha as coisas eternas, prósperas, verdadeiramente, do reino dos céus. Ou você vai sofrer, vai queimar no fogo de Lúcifer. Diz a Bíblia. Agora a gente tem que exercer o governo que Deus nos deu. Não o governo da tentação do mal que todos os momentos fica ao nosso derredor. Porque Deus nos ensina que os anjos dele acampam ao nosso redor. Eles fazem morada ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, nos guardando, nos abençoando, os anjos de Deus. E o diabo? O diabo está onde? O diabo está em nosso derredor. Ao nosso derredor. Por quê? Por que ao nosso derredor? Porque em nosso redor acampam, moram, habitam os anjos do Senhor. O Senhor dos Exércitos colocou os anjos dele para cuidar, para habitar ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, nos guardando. Portanto, não tenha medo que o diabo, que o mal, ele está ao derredor, ele está lá do outro lado. Lá do outro lado. E se depender dos anjos, eles não nos alcançarão. Se depender de Deus, nós estamos protegidos. Mas para isso você tem que empregar todas as suas forças para adquirir sabedoria. Por exemplo, Salomão pedia sabedoria, ele seguiu o ordenamento do pai dele, mas ele se posicionava. Por quê? Porque a sabedoria lhe será conferida, lhe será dada, indistintamente, abundantemente, graciosamente, infinitamente por Deus. Mas a sabedoria é uma chave. A sabedoria é uma chave.
para você ir para a prosperidade e depois entrar na riqueza, no fluxo de riqueza em todas as suas áreas da vida. É uma chave. Só que você tem que ter o discernimento dentro do livre-arbítrio para usar essa chave a fim de abrir as portas corretas. Por isso que a Bíblia diz que você tem que se posicionar. Deus quer ver o comportamento de cada um, a postura. Por isso que eu lhe digo, eu faço essa pergunta para mim. Quando aquelas sinucas de bico, quem gosta de um sinuquinho sabe do que eu estou dizendo, que é uma delícia, né? Se divertir, passar o tempo. Um sinuquinha, tem a sinuca de bico, né? A situação complicada que a bola fica ali para você sair, né? Ou para você empurrar ela para dentro. São duas posições, ou você vai empurrá-la para dentro, fazer aquele golaço, ou você vai estar nucado ali para tirar ela. As duas posições, normalmente, advêm daquilo que você faz com a sabedoria que você possui. Então, quando eu estou ali na sinuca de bico apertado para sair dela, eu faço aquela perguntinha mágica. O que faria Jesus em meus passos? Como o Senhor decidiria? Pai, me coloque agora em extrema sabedoria, em extrema ligação, em extrema conexão contigo e me mostre o que o Senhor faria se estivesse aqui na mesma condição. Isso é estar diante da presença de Deus. Isso é se dobrar e pedir, e orar, e se conectar, e virar essa chave, ter o acesso para que a sabedoria entre na sua vida e você tome os rumos melhores para aquilo que você precisa. Então, olhe só, falando ainda, dando continuidade para que você entenda definitivamente que o reino dos céus, já estão à nossa disposição abundantemente. A gente precisa ter sabedoria para acessar, para fazer essa virada de chave, se conectar, para abrir a porta do calabouço e ir na direção correta. Lá em Mateus 13:33, o apóstolo diz o seguinte: andando Jesus, pregando Jesus, ensinando Jesus, fazendo o seu ide de levar a palavra, disse-lhe, pois, o mestre, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Olha o que está dizendo aqui em Mateus 13:33. Está falando novamente do seu maior empreendimento da sua vida. Qual o maior empreendimento? Eu já expliquei aqui. A sua família. E olha aqui quem é a base da família. Olha só. Quem multiplica, quem faz as pílulas, os grãos, as sementes multiplicarem. Olha só. Olha só a mulher. Por fim, disse-lhe Deus em outra parábola, através de Jesus. O reino dos céus, hein? É comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Uma mulher é a multiplicadora, no mínimo em 3 medidas do que você entrega nas mãos dela. Por isso que o homem precisa da mulher. Esse é o ponto fundamental. A mulher que multiplica. Não é o macho que multiplica, é a fêmea que multiplica. As sementes precisam de uma mulher para multiplicar. As sementes vão ser plantadas no solo, na terra, que é a fêmea, que é a multiplicadora. É o grão, né, do milho.
é aquele dentinho do milho que você planta no solo, que é macho, você planta na fêmea, e ela multiplica em 267 vezes. No mínimo, uma espiga de milho tem 267 milhos, pequenos grãos de milho. Então veja a grandiosidade disso. Quando você tem esse entendimento que o seu empreendimento mais fabuloso é a sua vida, é a sua família, e quem é o fator multiplicador de todas as bênçãos, de toda a prosperidade, toda a riqueza que você tanto busca na sua vida, é a família, e a família é a mulher. Ela é a multiplicadora de no mínimo de 3 medidas. Se você, homem, coloca as sementes corretas nas mãos da sua mulher, no mínimo em 3 medidas ela vai multiplicar. No mínimo em 3 medidas ela vai fazer aqui a parábola de Jesus. A farinha faz fermentar a massa. A farinha, o fermento da mulher, no mínimo 3 vezes multiplica a massa. Os filhos, a árvore multiplicadora é a mulher. Então é preciso ter esse entendimento. É preciso entender quem você é. É preciso saber quem é seu pai, qual é a sua fonte de vida, quem você é filho, quais os poderes que já lhe foram concedidos. É preciso perceber e entender que o maior empreendimento da vida, para que todos os outros empreendimentos deem certo, é a preservação e o cuidado que você tem com a sua família, com a sua mulher, que é a multiplicadora, que é aquela que transforma tudo que chega no seio do seu lar em prosperidade. Pois Jesus diz lá que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola leva à ruína. A mulher por essência é sábia, por essência era sábia. Mas as tolas, aquelas que ficam pervertidas pelas coisas do mundo, levam o lar à ruína. Por quê? Porque a mulher é a responsável pela multiplicação. A mulher é a responsável, conforme o apóstolo Mateus, lá no 13:33, por pegar o seu fermento, colocar na massa, fazer fermentar e multiplicar no mínimo por 3 vezes. Então veja, nessa jornada, o que a gente tem que entender, o que a gente tem que tirar dessa jornada de sabedoria, de conhecimento, de 21 dias. A gente tem que entender quem nós somos, quem é o nosso Pai, de onde nós viemos, qual é a nossa missão, quais são os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, o que é aquilo que Deus já colocou em nossas mãos, as sementes para multiplicarmos. Nós precisamos entender dentro desse ciclo que preservar e cuidar da nossa família e daquela que está ao nosso lado, pronta para fazer a multiplicação, pronta para, através da nossa sabedoria, trazer a prosperidade. Multiplique seus dons, seus talentos, suas habilidades, através da sabedoria divina. Esse é o grande ensinamento dessa jornada. Essa jornada de 21 dias de conhecimento que nós tivemos aqui firmes. Uma jornada de crescimento exponencial. Uma jornada que, à medida que ela te dá condições de você realmente trazer a consciência, sai do modo automático, para de fazer as coisas sem saber o porquê, traz a consciência para que você tenha percepção e entenda os valores, e entenda como tudo aquilo tem que acontecer e tem que ser. Entenda a necessidade de você empreender na sua vida antes de empreender nos negócios.
de você empreender na sua família, antes de empreender na sua família, lá na profissional, na sua atividade profissional. Então, essa é a base. Faça a conexão de tudo isso que a gente aprendeu aqui nessa jornada. Tudo isso que a gente construiu, que a gente entendeu, que nós tiramos do inconsciente, colocamos no consciente, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida profissional. Temos que fazer a concretização através de tudo isso, colocando sabedoria no centro da família, dos relacionamentos, da vida profissional. No centro, tem que ter sabedoria. Sabedoria para quê? Para prosperar, para multiplicar, para tomar decisões corretas, para entender que nós temos o livre-arbítrio, primeiro para escolher, depois para colher. Vamos escolher aonde as sementes estão sendo lançadas. Vamos escolher se nós não estamos matando ou comendo as nossas sementes antes da hora. Vamos ter entendimento de que é preciso olhar o tempo correto. Lá em Eclesiastes, capítulo 2, eu te recomendo fazer a leitura, ou melhor, a leitura não, o estudo. Né? Pare de ler e comece a estudar a Bíblia. O entendimento vem do estudo. Pegar, refletir, criticar, fazer pergunta, buscar outras referências, buscar livros que dizem sobre aquilo que está na Bíblia. Então, estudo, o entendimento, a sabedoria vem desse exercício de perguntar, de criticar, de fazer um outro juízo, de buscar um novo posicionamento. É disso que sai a sabedoria, é disso que vem o entendimento para tomar as melhores decisões. Então, quando a gente entende isso, fica fácil fazer essa concretização do fluxo da transformação na nossa família, nos nossos relacionamentos e na nossa vida profissional. Quando a gente entende que a engrenagem motora, propulsora de tudo isso, é a sabedoria que vai nos dar entendimento. Então eu te convido aqui, depois dessa jornada fabulosa de 21 dias, de muito crescimento, um crescimento exponencial. O que é um crescimento exponencial? É um crescimento que não para mais. É um crescimento multiplicador. Quanto mais cresce, mais vai, mais vai, mais vai, mais vai. São as 3 medidas de fermento que o apóstolo Mateus diz lá. São as 3 medidas de fermento que o apóstolo Mateus fala no 13:33. Que quanto mais vezes entrar fermento, mais vai se multiplicar. Quanto mais vezes crescer, mais resultado virá. Mas para isso, entenda, existe um processo de transformação que todos nós temos que passar. Ou melhor, pagar. Pagar o preço desse processo. Fazendo todos esses exercícios que nós aprendemos aqui ao longo dessa jornada de 21 dias, em função desse movimento. É um movimento. Todos os resultados das nossas vidas é um movimento. Quando eu resolvi mergulhar na vida espiritual, viver realmente aquilo que a minha alma precisa viver, que o espírito precisa viver com Deus, eu fui estudar, eu fui ler a Bíblia, eu fui ler livros, eu fui estudar a neurociência, a nossa mente, eu fui estudar comportamento humano. Estou estudando, já tem 3 anos, aprofundando cada vez mais. Começo agora de maneira imersiva, de onde vai sair um curso fabuloso sobre comportamento, sobre mente humana. Então você tem que estudar, tem que se aprofundar,
para o entendimento fazer parte da sua vida através da sabedoria. Então eu estou muito satisfeito, eu agradeço você que esteve aqui conosco todos esses dias, essa jornada fabulosa de crescimento. A gente precisa de pessoas nesse fluxo, nesse movimento da família do reino. A gente precisa viver verdadeiramente aquilo que Cristo proporcionou a nós. Já está pronto, mas temos que acessar. E acessar o que? Esse acesso vem como? Da onde surge esse acesso? Surge da sabedoria, surge do entendimento. Quando a gente entender a função de todas as coisas, sair do automático, trazer a consciência, tirar essa nuvem inconsciente e colocar aquilo que realmente temos que produzir, a gente vai viver verdadeiramente essa vida e vida com abundância. Logo, logo eu vou anunciar, essa semana eu vou anunciar esse novo projeto que a gente vai iniciar. Um projeto fabuloso também, de levar a palavra através de ensinamento. Em todo ensinamento, a gente tem que levar a palavra de Deus. Tudo que a gente fizer, a gente tem que levar a palavra de Deus. Porque não se trata de colocar Deus, não se trata de colocar a palavra de Deus, ela já está. Deus já está lá. A gente tem que mostrar para as pessoas. Tem que descortinar, tem que tirar essa nuvem de fumaça, para que as pessoas tenham um entendimento sobre isso. Obrigado, eu que te agradeço, Robson, pela sua participação, por todas as manhãs que você esteve aqui. Obrigado. E eu espero que isso tenha sido produtivo, tenha sido positivo para a sua vida, para a sua família. Eu espero que você leve isso a outras pessoas. Eu espero que a sua família também viva esse sentimento cada vez maior de ser uma família do reino de Deus. Eu espero que essa compreensão, que esse entendimento, que essa sabedoria faça parte da sua família, de você, de todos aqueles que passarem por você. Eu espero que esse fluxo de transformação exponencial tenha só se iniciado e não pare mais. Porque Deus tem tudo aquilo de melhor que a gente espera para a nossa vida. Já está disponível. Já está disponível. Já está disponível. Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre, nos guarde, nos proteja. Eu estou muito feliz. Estou numa fase muito feliz. Como essa pandemia tem nos ensinado. Como esse momento de afastamento, de reclusão, de ressignificação, de renascimento tem nos ensinado. Eu tenho dito para as pessoas, não cancele da sua vida. Não cancele da sua vida o ano que Deus está te dando, a oportunidade de renascer naquilo que verdadeiramente você precisa viver. Não cancele, não ache que esse ano é o pior ano da sua vida. Sim, pode ser o pior, mas para te lançar para o melhor. Muitas famílias, nós temos que ter condolências, nós temos que nos condoer com todos eles. Estão chorando os seus mortos, estão chorando na sepultura. Mas creia em Deus que Ele tem o melhor. Creia em Deus que Ele nos proporciona coisas grandiosas. Melhor é o fim do que o começo. Estamos só no começo. Independente da sua dificuldade, independente do barco que você esteja, porque nós verdadeiramente não estamos no mesmo barco. Nós podemos estar no mesmo mar de dores, de aflições, de incertezas,
de luto, de dificuldades, de novidades. Mas no mesmo barco nós não estamos. Tem pessoas que estão no seu transatlântico maravilhoso. Tem pessoas que estão na sua iate, na sua lancha. E tem pessoas que estão na sua jangadinha, na sua canoa. Tem pessoas que estão ali penduradas naquele bote. Outros já estão se afogando e muitos já se afogaram nesse mar. Então Deus nos sustentou até aqui. Deus nos proporcionou que nós pudéssemos chegar até aqui. Porque coisas maiores virão. Tenha certeza disso. Creia absolutamente nisso. Esse é o ano que Deus está te mostrando. Viva verdadeiramente o que você tem que viver em nome de Jesus. Assuma verdadeiramente, de uma vez por todas, o controle da sua vida. Não é o ano de sepultamento dos seus planos. Não pense nisso. Não diga isso. Esse é o ano de renascimento dos seus sonhos, dos seus planos. É o renascimento das suas relações. É o renascimento do seu verdadeiro eu. É o ano do renascimento do eu interior. É o ano de definitivamente você lançar ao fogo o seu eu sabotador exterior, que é o eu que a televisão diz que você tem que ser, que é o eu que a modinha da internet diz que você tem que ser, que é o eu que te amedronta de dizer o que você nasceu para dizer, que é o eu do medo que te amedronta do julgamento do outro. Lance esse eu impostor no fogo definitivamente. Diz o Senhor dos Exércitos para a sua vida. Sonhe dormindo, continue dormindo e sonhe bastante. Mas acorde com a certeza de que Deus já lhe concedeu tudo o que você precisa para realizar esses sonhos. Com sabedoria, com entendimento, você vai prosperar. Você vai adquirir tudo o que você deseja, porque Deus já te fez próspero. Deus já te fez rico. Admita entrar. Reconheça a necessidade de entrar nesse fluxo de transformação. Nesse túnel sem volta. Mas entre verdadeiramente, porque quando você tem entendimento, quando você adquire sabedoria, você passa pela ponte e queima ela. Você implode a ponte. Você derruba ela, coloca para baixo, porque você fala, eu não volto mais para aquele mundo em nome de Jesus. Eu não vou viver mais aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquelas injustiças, aquelas inquietações, aquelas incomodações da vida. Eu não vivo mais. Quando você adquire entendimento e conhecimento, quando você vai para o outro lado da ponte, com sabedoria em Deus, sabendo quem é seu Pai, sabendo quem é você, que você é filho amado de Deus, você derruba essa ponte e fala, eu não volto mais para aquele mundo em nome de Jesus. A Bíblia diz, todas as coisas se farão novas.
na vida daqueles que amam a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas e amam ao próximo como a ti mesmo. Todas as coisas se farão próximas. O amor de Deus já está na sua vida, o reino de Deus habita em ti. Creia nisso, creia nisso. Então tenha paz, tenha muita prosperidade em sua vida e nos seus. Fortaleça a família do reino, esteja conectado na fonte de Cristo. Levanta e vai. Levanta e vai, faça. Hashtag levanta e vai, hashtag família do reino. Deus te abençoe.